Olá, boa tarde pessoal, nós estamos nessa série de vídeos falando sobre grandes homens de Deus que passaram pelo Reino Unido, especialmente aqui na Inglaterra. E hoje eu quero falar sobre Charles Spurgeon. Você conhece esse grande servo de Deus que é conhecido, era conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Eu tenho algum material aqui só para você ver, ter uma ideia. Ó. Esse foi o primeiro livro que ele imprimiu sobre os seus primeiros sermões, né? Nessa época ele tinha apenas 20 para 21 anos de idade, né? E também tem uma... Isso aqui é uma autobiografia dele, que ele escreveu no seu último ano de vida, né? Spurgeon morreu jovem, com 50 e poucos anos, mas essa pouca duração da sua vida, ele conseguiu impactar o mundo com a sua vida, com aquilo que ele pregou, com aquilo que ele viveu. Por quê? Porque Spurgeon, não porque ele era bom, não porque ele era um grande pregador, porque ele era o príncipe dos pregadores, mas porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, através do Espírito Santo de Deus, inspirava aquele homem, capacitava Charles Spurgeon. E hoje eu quero trazer aqui para você, para nós aqui, algumas frases que ele disse aí há mais de um século, que impactaram vidas, e que vem impactar a sua vida nesse momento, em nome de Jesus. A primeira delas, ó: a menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Não é verdade? A gente ora: Pai Nosso, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Se você não perdoa, você também não é perdoado. Outra frase aqui de Spurgeon diz assim, ó: muitos homens devem a grandeza da sua vida aos obstáculos que tiveram que vencer. E é verdade, quantas e quantas pessoas hoje que a gente vê que são bem-sucedidas em qualquer área das suas vidas, não só na ministerial, não na sua vida religiosa, na sua vida espiritual, mas na sua vida material, na sua vida familiar. Quantas e quantas pessoas que hoje você olha, eles estão numa grandeza, eles estão por cima aí da carne seca, como dizem no Brasil. Por quê? Porque eles superaram os obstáculos ao qual eles passaram. Os desertos que eles adentraram, eles conseguiram vencer. Outra frase de Spurgeon diz assim, ó: meu filho, se Deus escolheu para o ministério, não se rebaixe a ponto de ser rei em qualquer país. Essa é uma frase para aquele que tem um chamado, você que tem um chamado de Deus e fala: não, eu sou apenas um simples pastor, um simples missionário, eu estou apenas aqui num país da África, num país da Ásia, numa pequena igreja. Saiba que o seu chamado é muito mais importante para Deus do que se você fosse um rei de um grande país ou de qualquer país. Outra frase de Spurgeon diz assim, ó: aqueles que mergulham no mar da aflição trazem pérolas raras para cima. É verdade? Quantas e quantas vezes a gente mergulhou em mar de aflição, de problemas, em tantas coisas que a gente passou, tantas lutas, tantas dificuldades, mas hoje você olha e até ri disso. Por quê? Porque você conseguiu trazer pérolas dessa aflição que você estava metido, dessa aflição que você estava colocado. Você saiu de lá vencedor e você conseguiu trazer pérolas. Por isso que hoje você não é vencido pelos mesmos problemas, pelas mesmas aflições. Grande verdade, ó. Diz aqui também outro, ó, sobre perdão. Olha o que Spurgeon disse, ó: perdoe e esqueça. Quando enterrar um cão raivoso, nunca deixe a sua cauda de fora. E o que acontece? Muita gente tem deixado a cauda do cão raivoso para fora. Ou seja, a pessoa não perdoou completamente. Ainda tem mágoa, ainda tem ressentimento, ainda tem amargura no seu coração. E isso faz, como o Spurgeon disse, ó, você deixa a cauda do cão raivoso para fora. Ou seja, se você quer ser liberto completamente disso, enterre esse cão nervoso, esse cão raivoso completamente. Enterra completamente esse falta de perdão, ponha sobre a terra e se esqueça disso, né? Outra coisa que ele disse, ó: entre dois males, não escolha nenhum. Ó, uma simples frase, uma frase pequena, mas olha, entre dois males, não escolha nenhum. Se você tem duas opções ruins na sua vida, se você tem hoje que tomar uma decisão e as duas decisões são ruins, não escolha nenhuma. Vá buscar a presença de Deus e peça para Deus dar uma solução para você, uma outra resposta, para que você não venha errar e pecar. Outra coisa diz assim, ó, Spurgeon disse, ó: pequenos pecados são como pequenos ladrões, abrem as portas para os maiores. Às vezes quantas pessoas se metem, começam num pequeno pecado, num pequeno vício, e de repente elas estão metidas em pecados aí escarambosos aí, pecados grandes aí, que fazem com que essa pessoa fique escrava desses pecados, fique escravo dessa vida suja, dessa vida que é contrária à palavra de Deus, né? Então é uma frase muito importante sobre o pecado, ó.
Outra frase sobre família, ó. Os que nunca castigam seus filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem num castigo para eles. Amém? Hoje em dia a gente vê quantas e quantas países, situações que as pessoas estão dizendo que você não pode castigar o seu filho, que você não pode repreendê-lo, que você não pode levantar a voz. Isso é mais aqui na Europa ainda, aí no Brasil está começando, você não pode falar nada, que vem conselho tutelar, uma coisa assim, né? Conselho da criança, vem aqui na Inglaterra também desse jeito, né? Se você grita com seu filho, fala qualquer coisa pro seu filho, bota ele de castigo. Não estou falando de violência física, não estou falando de você espancar o seu filho, mas você repreendê-lo, castigá-lo de algum jeito aí que seja sábio. Se você não fizer isso, esse castigo vai vir sobre a sua vida no dia de amanhã, porque o seu filho, ele vai o quê? Vou ler de novo aqui, ó. Os que nunca castigam os filhos não podem se admirar se seus filhos se transformarem em castigo para eles. Ou seja, ensina o caminho que o teu filho deve andar, e quando ele crescer, ele nunca vai se esquecer desse caminho, daquilo que ele foi ensinado, daquilo que ele aprendeu. Então ensine o teu filho, quando for necessário, castigue ele com sabedoria, não com violência, mas peça para Deus dar sabedoria para você saber como castigar o seu filho. Ó. Olha outra coisa que é importante, ó. A melhor água ungida é a lágrima de arrependimento. Quantas e quantas igrejas hoje pelo mundo afora você conhece aí das mais diversas denominações que estão vendendo água ungida, que estão vendendo tantas coisas aí, né? Tijolo santo, lenço santo, toalha santa, tantos artefatos aí, quando na realidade, olha o que Spurgeon disse, ó, que a melhor água ungida é a lágrima de arrependimento. É essa que vai fazer com que a mão de Deus seja movida na sua direção. Se arrependa, derrame lágrimas verdadeiras na presença do Senhor, lágrimas verdadeiras de arrependimento, e a bênção vai chegar na sua vida. Amém? Olha aqui outra coisa que ele diz sobre o Evangelho. Busque o Evangelho que rasga, que lhe faz brotar lágrimas, que lhe dá cortes e feridas na sua consciência. O Evangelho que mata o seu eu. Essa é a verdadeira palavra que nós temos que buscar para a gente conseguir estar próximos de Deus, sermos abençoados. É esse evangelho que rasga, esse evangelho que faz brotar lágrimas verdadeiras nos nossos olhos, no nosso coração, que lhe dá cortes e feridas na nossa consciência, que faz com que realmente a gente medite e fale, eu estou errando, eu estou pecando, isso é contrário à lei de Deus, isso é contrário à graça de Deus, à misericórdia de Deus, ao próprio Deus, eu não vou fazer isso. É isso que diz a palavra aqui, ó, do Spurgeon, essa frase que ele disse, ó. Então, que você vá buscar esse evangelho que mata o seu próprio eu. Amém? Outro diz assim, ó. Cães não comem cães, mas os homens se devoram como canibais e ainda se gabam disso. Olha que frase impactante, né? Spurgeon diz que um cão não come o outro, mas o ser humano, como canibal, ele vai lá, ele devora outra pessoa e ainda fica se gabando. Olha o que eu fiz para aquele, olha o que eu fiz para fulano, para ciclano, fica se gabando, às vezes dentro da própria igreja, no meio da família. E Spurgeon diz que um cão não faz isso. Então uma palavra de alerta para a gente acordar, para a gente ter consciência dos nossos atos, do nosso dia a dia, como a gente age, como a gente pensa nas nossas vidas, né? Diz aqui também, o Spurgeon disse, ó, 10 minutos orando são melhores que um ano murmurando. A gente às vezes passa o ano todo murmurando, reclamando, quando Spurgeon disse aqui, se você pelo menos 10 minutos da sua vida dobrasse o seu joelho na presença de Deus, buscasse a presença de Deus, realmente com lágrimas nos seus olhos, algo seria transformado na sua vida, a resposta viriam, soluções aconteceriam na sua vida. Então comece a orar, pare de murmurar e busque a presença de Deus, né? Outra coisa que diz aqui, ó, que Spurgeon disse há mais de 100 anos, ó, quaisquer que sejam as razões de Deus para escolher um homem, certamente não é por causa de nenhuma coisa boa neste homem. Então todos aqueles que nós que fomos escolhidos para o reino de Deus, Deus não nos escolheu porque a gente fez alguma coisa boa, porque a gente é bonzinho, é bonitinho, sabe falar bem, tem alguma capacidade, algum dom. Não, Ele simplesmente nos escolheu pela sua própria vontade, com um propósito, e esse propósito vai ser executado, esse propósito vai ser colocado em prática se você andar na presença de Deus, se você fizer a vontade do Senhor. Ó. Outra frase interessante que ele disse aqui, ó, pequena e curta, mas é uma grande verdade. Ó. Pela perseverança, o caracol chegou à arca. E a gente vai parar por aqui. Ó. Pela perseverança, o caracol chegou à arca. Ou seja, os caracóis sobreviveram. Claro que às vezes os caracóis ficaram para fora da arca. Só um exemplo que ele deu,
mas é um exemplo que nos mostra que a gente tem que continuar perseverando. Você que tem um chamado para ser pai, para ser mãe, para ser marido, para ser esposa, para ser pastor, para ser missionário, para ser servo de Deus, que você continue perseverando, que você continue lutando, que você continue se santificando, que você continue buscando a presença de Deus. Todos esses homens de Deus aí do passado já não estão mais no nosso meio, com certeza a maioria deles ganhou a salvação eterna em Jesus Cristo, então agora é minha vez, é a sua vez. Persevere na presença de Deus, ore, se santifique, se aparte de toda a aparência do mal, faça a coisa certa, ande todos os dias da sua vida clamando, derramando lágrimas de arrependimento sincero na presença de Deus, busque perdão, busque capacitação, busque o Espírito Santo de Deus, e você, nós um dia, todos nós que perseverarmos até o fim, seremos salvos em Cristo Jesus. Então que você tenha aprendido mais alguma coisa de um grande homem de Deus que passou pelo Reino Unido, pela Inglaterra, em nome de Jesus. Que você tenha um ótimo final de ano, cheio da presença de Deus. É o desejo da Igreja da Glória de Deus e da família Martins. Amém.